Capítulo 991 Impacto de energia de origem. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrin Li-Ming não quer usar sua verdadeira essência protetora para se defender. Ele quer usar seu corpo para absorver esse forte vento celestial de energia de origem do atributo fogo. Ele é muito imprudente. A razão pela qual o irmão aprendiz sênior Bai Daong pode conseguir isso não é apenas por causa de sua compreensão das leis, mas também por causa de seu extraordinário cultivo. O irmão aprendiz Júnior Lin está apenas na sexta etapa da destruição da vida. Vai ser muito difícil para ele nesse nível. Se ele não puder fazer isso, então os ventos celestiais podem facilmente feri-lo gravemente. Além disso, a compreensão das leis do irmão aprendiz Júnior Lin é insuficiente. A esse respeito, ele não pode sequer se comparar com o Yang Guang. Disse um discípulo no reino mar divino do Salão da Fênix. Ele podia sentir que a compreensão de Li-Ming sobre o conceito de criação não era particularmente profunda. Claro que ele não pode. O conceito de criação de Wu Yanguang foi capaz de formar o domínio de Lotus Azul. Essa é a manifestação de ter alcançado grande sucesso no conceito de criação. Li-Ming não pôde fazer isso. Ele deve ter captado apenas uma sugestão do conceito de criação. Se ele continuar em seu caminho atual, ele está simplesmente buscando a morte. Aquele que falou era Zhou Fei. Embora fosse impossível para ele fazer o mesmo que Bai Daong, ele ainda compreende parcialmente como Bai Daong foi capaz de tal feito. Em sua opinião, com o cultivo de Li-Ming e a sua compreensão atual dos conceitos, querer fazer o mesmo não passava de um sonho fantasioso. Na verdade, o conceito de criação de Li-Ming era realmente inferior ao de Wu Yanguang. Isso também era uma coisa óbvia. Li-Ming só tocou no conceito da criação por meio ano agora, e mesmo que ele abrisse o portão de abertura, sua percepção foi grandemente aumentada, e ele também tinha o broto do deus Eregel apoiando. Meio ano de compreensão apenas era pouco. Não havia como compará-lo com o Yanguang, que havia começado a perceber o conceito de fogo desde o nascimento. Li-Ming tinha o pergaminho de jade dado pela fada Feng, mas os pergaminhos de jade que o Yanguang usava eram ainda melhores. O clã familiar Uru já existia por incontáveis dezenas de milhares de anos, e o talento de Wu Yanguang não era ruim para começar. Quanto à compreensão do domínio de Lotus Azul, era necessário que se acumulasse uma compreensão ainda maior antes que houvesse a possibilidade de estabelecê-lo. Uma habilidade do tipo domínio não era um repolho por aí esperando para ser pego por qualquer um. Mesmo um gênio incomparável não seria capaz de compreendê-lo apenas porque eles queriam. Este pequeno companheiro tem algumas entranhas. Ancião Sun riu. Ele não acreditava que Li-Ming pudesse ter sucesso. Seu cultivo era na destruição da vida, enquanto Bai Daong era um mestre do reino da transformação divina. Para Bai Daong ser capaz de absorver diretamente os ventos celestiais de energia de origem do atributo fogo, era desconhecido quanto tempo ele teve que aprender e compreender para alcançar esse ponto. Por mais talentoso que Li-Ming fosse, era impossível fazer o mesmo com a idade dele. Ei, esse pequeno companheiro cultiva corpo e essência. Ele não morrerá se for atingido pelo vento celestial. No máximo, ele terá alguns ferimentos leves. Fazer ele engolir uma pequena perda será benéfico para seu futuro. O ancião Sun pensou e decidiu não interferir. Nos céus, Bai Daong também parou para olhar para Li-Ming com um leve sorriso nos lábios. Esse irmão aprendiz Júnior Lin é bastante interessante. Eu vim para a estrela espiritual flamejante muitas vezes agora, mas eu só vi um outro discípulo júnior tentar isso. Essa pessoa era Lu Xiaoyun, do Palácio Encantado da Fênix, e seu talento é ainda maior do que o meu. Mesmo assim, Lu Xiaoyun mal conseguiu chegar a esse ponto. Ela não pode durar muito tempo, e ela também tinha 32 anos na época, quase superando os limites para ser um discípulo júnior. Naquela época, seu cultivo alcançou o pico do nível inicial do Reino Mar Divino e quase penetrou no nível intermediário do Reino Mar Divino. Esse tipo de cultivo não é absolutamente o que Li-Ming pode comparar. Quando ela cruzou a 9ª etapa da destruição da vida, ela reuniu uma nuvem de energia de origem com 7 camadas celestiais de 21 milhas de extensão. Comparado a ela, só posso ter vergonha da minha própria inferioridade.
O irmão aprendiz Sr. Bai é muito humilde. A grande chance de sorte do irmão aprendiz Sr. Bai foi encontrada quando estava no reino mar divino. Se você tivesse a encontrado durante a destruição da vida, talvez o irmão aprendiz Sênior possa ter conseguido atravessar as 9 mortes com uma nuvem de energia de origem com 24 milhas de comprimento. Só nesse ponto, o destino foi realmente injusto para o irmão aprendiz Sênior Bai. Os vários discípulos do reino da transformação divina disseram depois de Bai Daong: a chance de sorte que encontrei durante o reino mar divino pode não ser algo que Luxiao Yun poderia encontrar. Normalmente, uma vez que você é jogado para trás por um talento extremo, será muito difícil esperar alcançá-lo novamente, mesmo que você faça 10 vezes mais esforço. Bai Daong respirou fundo, suas palavras eram muito modestas. Quanto maior sua experiência no cultivo, mais ele entrava em contato com os outros gênios extremos dos 72 palácios do clã da Fênix Ancestral e 3 grandes clãs familiares. Ele tinha que competir com eles e até tinha que competir com os discípulos diretos de outras terras santas. Por causa disso, um sentimento de reverência e respeito nasceu em seu coração. O reino dos deuses era simplesmente muito vasto. Nesse universo não havia limite, sempre havia uma montanha mais alta e uma pessoa mais forte. Enquanto Bai Daong falava, Li Ming já havia se corrido para os ventos celestiais de energia de origem do atributo fogo. Ele não confiava em sua verdadeira essência protetora nem em suas vestimentas defensivas, resistindo diretamente ao impacto dos ventos celestiais. Ping! Li Ming sentiu um tremor no peito como se tivesse atingido uma grande montanha. A corrente de ar supersônico não foi capaz de feri-lo, mas isso não era uma corrente de ar, mas uma violentamente furiosa energia de origem do atributo. Nesse momento, uma quantidade gigantesca da brutal e violenta energia de origem do atributo fogo fluíram imprudentemente pelos meridianos de Li Ming como uma manada de feras, destruindo arbitrariamente tudo que pudessem tocar. Li Ming protegia vigilantemente seu mar espiritual. Nesse momento, o espírito de batalha Ongmen quase dourado disparou, se transformando em um fluxo de energia prata acinzentado que se fundiu com sua força da alma e fluiu para a tirânica energia de origem do atributo fogo. Sua força da alma começou a utilizar o conceito de criação para mudar a composição da energia de origem do atributo fogo. Após a aniquilação era criação. O forte vento celestial de energia de origem do atributo fogo era a representação final das leis da aniquilação. Sob os efeitos dos pensamentos de Li Ming, os fios dessa energia selvagem começaram a se transformar em plumas de energia azul, da mesma cor do lótus azul. Infelizmente, antes que Li Ming fosse capaz de transformar 10% da tirânica energia de origem do atributo fogo que invadiu seu corpo, uma quantidade de energia de origem do atributo fogo várias vezes maior do que antes foi descarregada em seus meridianos. Foi como se uma inundação tivesse irrompido dentro dele, imparável. Com a taxa de conversão de Li Ming, era simplesmente impossível para ele transformar toda essa energia de origem do atributo fogo. A quantidade que ele conseguiu foi apenas uma gota em um balde. Ao ver seus meridianos prestes a serem arruinados pela violenta energia de origem do atributo fogo, a força da alma de Li Ming de repente se condensou. Broto do deus Heregé. Bang! Dentro do Dantian de Li Ming, a energia escondida dentro do broto do deus Heregé explodiu. As 2 folhas de fogo estenderam-se o mais longe que podiam. Em particular a segunda folha de fogo que tinha a forma de um selo imperial de jade. Aquela era a folha de fogo que Li Ming havia formado durante o teste dentro do pavilhão de artefatos santos, depois que ele absorveu os fragmentos condensados de lei deixados para trás no tablete de pedra pelo 26º patriarca do clã da Fênix Ancestral, Xiao Daoji. Que tipo de nível Xiao Daoji alcançou? Ele não era um mestre do Palácio Grito da Fênix, mas o patriarca de todo o clã da Fênix Ancestral. Mesmo entre os patriarcas do passado, ele conseguiu se destacar. Embora ele tivesse deixado apenas fragmentos das leis do Grande Dao, esses fragmentos não eram algo que os discípulos comuns pudessem compreender. Usando o broto do deus Heregé, Li Ming foi capaz de absorvê-los.
Com o poder absorção supressivo do broto do deus Erejé, o poder por trás da incomparavelmente energia de origem do atributo fogo foi reduzido pela metade. Tempo de 3 respirações. O ancião Sun ficou chocado. Ele não achava que Li Ming seria capaz de durar sequer uma única respiração. Mas agora, não só Li Ming tinha durado pelo tempo de 3 respirações, mas a única consequência foi que seu rosto estava um pouco vermelho. Tempo de 4 respirações. Até a expressão de Bai Daong mudou agora. Tempo de 5 respirações. Tempo de 6 respirações. O Bai Daong tornou-se cada vez mais atordoado. No tempo da 7ª respiração, Li Ming foi finalmente incapaz de suportar os fortes ventos celestiais. Seu corpo foi golpeado para trás pela louca e poderosa energia de origem do atributo fogo e ele bateu contra o casco do navio espacial em velocidade supersônica. Mas para Li Ming, que treinou no sistema da transformação corporal, o impacto de tal grau não era nada. Partes de seus meridianos foram queimadas pela energia de origem do atributo fogo. Afinal de contas, os fragmentos de lei absolvidos pelo broto do deus Erejé não eram as próprias compreensões de Li Ming. Sua própria compreensão do conceito de criação ainda era insuficiente.